Nós estamos em Provérbios 12:1. Quem ama a disciplina ama o conhecimento. Então, queridos, eu preciso aqui parar e fazer uma ressalva. O que é físico? Lembra que nós temos um corpo, uma alma e um espírito. O que é físico, nós tratamos fisicamente. O que é emocional, nós tratamos emocionalmente. E o que é espiritual, nós tratamos espiritualmente. Cada natureza do problema demanda o remédio próprio daquela natureza. Nós precisamos parar porque há às vezes uma falsa compreensão de que tudo é espiritual. Então você pega, por exemplo, uma criança distraída, uma criança agitada, e a gente vai ter a sensação de que isso pode ser uma coisa espiritual. À medida que as pesquisas vão avançando, o cérebro humano é a última fronteira da medicina. A medicina evoluiu muito em muita coisa, mas o cérebro, ele é estudado mais intensamente, talvez aí nos últimos 25, 30 anos, quando apareceu os exames de imagem com cor. Então, os estudiosos conseguem ver o cérebro funcionando na hora. Então, eles põem alguém lá num PET scan, jogam uma foto lá de comida, e aí eles conseguem ver na hora qual região do cérebro foi estimulada. Então, com os exames de imagem, está se tendo uma compreensão do funcionamento do cérebro que não se tinha antes. Então, deixe-me explicar algo para os irmãos. Nós temos 64 mil quilômetros de fio num cérebro humano. Gente, dá para dar 2 vezes a volta na Terra. É neste fio que o pensamento passa. Então tem ali uma porção de neurônios, e aí abre de 3 a 5 frentes. Cada frente dessa forma mais um cordão de neurônios. Cada frente dessa abre de 3 a 5 frentes. Então, existem muitos caminhos pela qual o pensamento percorre dentro do cérebro humano. Com o pecado, nada disso era para ter acontecido. Era para a gente ter um cérebro perfeito. Os estudiosos dizem que nós usamos de 5 a 10% do nosso cérebro. O irmão Atmani tem um livro interessante, onde ele estuda o porquê que algumas pessoas naturalmente podem dizer o que está acontecendo na cozinha. Não estão vendo a cozinha, mas tem uma percepção do que está vendo lá. Eles dizem, o Atmani sugere que isso é um cérebro que não tem todos os efeitos da queda. Você está me entendendo? Só que no que concerne a filhos, o que é importante nós entendermos? O pensamento corre num fio. Só que tem criança cujo pensamento começa a correr e para. Não completa o pensamento. Existe um diagnóstico, porque para a medicina é tudo diagnóstico. Existe um diagnóstico chamado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. São 2 problemas colocados no mesmo diagnóstico. Então, o que é o déficit de atenção? A criança está lá estudando, aí passa uma borboleta. E ela fica ali, 5, 10 minutos. Aí a mãe vem, mas você é desobediente, né? Senta aqui, faz isso daqui. O problema é que o cérebro não consegue completar a informação. O cérebro se distrai com muita facilidade. Então tem criança que tem déficit de atenção. Então ele não consegue acompanhar. Por exemplo, pessoas aqui, quem aqui desenha bem e toca bem instrumento? Levanta a mão. Ninguém? Cadê o povo daqui? Estou achando que vocês estão acanhados. Tem pessoas aqui que são criativas.
Tem pessoas aqui que têm uma mente criativa. Os estudos indicam que gente criativa é desorganizada. Então você entra no quarto, está tudo bagunçado, para desespero da mãe. E aí a mãe vai e bronqueia, e pune, faz isso e faz aquilo, e a coisa não resolve. Por quê? Está ligado ao funcionamento do cérebro. Vocês estão entendendo? Tem gente que é hiperativa. Imagina que o pensamento é um carrinho. Então esse carrinho é um Porsche. De 0 a 100 em 2 segundos. Então, e aí a criança é muito rápida, faz muita coisa. Então tem coisa que está na fisiologia da criança. Qual é o tratamento? As disciplinas espirituais. Tem remédio, mas é possível tratar tudo isso com as disciplinas. Eu acho que eu tive TDAH. Eu olho para trás, eu acho que eu tive os dois. Hiperatividade e déficit de atenção. É uma coisa que ocorre um pouco menos, num volume um pouco menor. Geralmente você tem ou déficit de atenção ou a hiperatividade. E as disciplinas espirituais me regularam. Mas, gente, quando eu era hiperativo, eu saindo de Londrina, atropelei uma velhinha. Tudo muito rápido. Meses depois, saindo da reunião da igreja, atropelei um adolescente. Meses depois, abri a porta do carro, peguei um motoqueiro. Eu era um perigo. Quebrei o pé do motoqueiro inteirinho. Aí, quando quebrei o pé do motoqueiro, o Senhor falou comigo: há quanto tempo eu venho te pedindo para fazer as coisas mais tranquilamente? Meus queridos, aprendi. Isso tem uns 20 anos que eu corrigi. Então eu já tinha 30 e poucos anos quando eu fui corrigir isso. O Senhor já vinha me tratando. Então, quando uma criança pode ser mais agitada, mais distraída, mais desorganizada, você não precisa necessariamente ter um problema espiritual. Você pode ter um problema do jeito que o cérebro funciona. O que você faz? Você reeduca a criança ao longo de muitos anos. Como o cérebro até os 26 anos ele é plástico, quer dizer, ele é plástico sempre, mas até os 26 anos as conexões não estão formadas. Então a gente tem até os 26 anos para ir gerando estas coisas na criança. Está fazendo sentido? Por isso, quem ama a disciplina ama o conhecimento. Então o alvo da gente não é ganhar a conduta. O alvo da gente é ganhar o entendimento. E aí presta atenção no que eu vou dizer. Não dá para educar filho numa casa que não tem rotina tranquila. Entra, sai, muita gente. Porque não é errado, mas não é o ideal. Por quê? Porque se tem muita gente, se a rotina é muito agitada, se não tem tempo, você não tem percepção do que está havendo. Faz sentido? Você não consegue ter percepção daquilo que está havendo. Então a rotina precisa ser tranquila dentro de uma casa. Nessa tranquilidade a gente vai educando o cérebro. A gente vai fazendo o cérebro ter foco, né? Se não for assim, você vai ter que tomar remédio. Então alguns vão precisar de remédio, outros não precisam. Eu tive um paciente que aos 42 anos decidimos que ia ter que tomar remédio. Tá bom. Ele me contou: César, fui levar alguém no aeroporto, sentei no carro, respondi 12 e-mails em 20 minutos. Depois com o remédio. Ele falou: sem o remédio, eu teria respondido os 12 e-mails dirigindo. Porque tem remédio que faz o pensamento, o carrinho correr com mais estabilidade.
Vocês estão entendendo? Então daqui nós vamos entendendo algumas diferenças dos discípulos, né? Então é maravilhoso a gente ver a neurociência confirmando estas coisas. Vocês querem ver a neurociência confirmar um princípio bíblico? A ciência vai confirmar os princípios. A Bíblia diz assim: e vós, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. A palavra desânimo na Bíblia sugere a nossa palavra depressão. Então o texto bíblico está dizendo que irritação conduz a depressão. Vocês sabem qual é o principal sintoma de depressão numa criança? Irritação. A medicina entendeu isso, só que a Bíblia traz isso. Você está entendendo? Então, havendo irritação, para cuidar, para não haver uma depressão, a gente tem que entender qual é a fonte do coração. O que nós estamos fazendo que está irritando essa criança? Nós temos que corrigir isso daqui logo. Está fazendo sentido? Certo? Vamos mais, deixa eu mostrar outros textos para os irmãos. Provérbios 15:4 diz assim: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. A língua serena é árvore de vida. Queridos, quem é árvore de vida? Jesus. Então, quando você fala de forma serena, você está me entendendo? Você está levando quem para os seus? O próprio Senhor Jesus. Só que se você for pesado, seu preguiçoso, como foi colocado ontem, sua vagabunda, você não vai dar nada, não vai ser nada, isso mata o espírito da pessoa. E matando o espírito, ela fica sem vida. Certo? Vejam, 16:21 diz assim: o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O que nós acabamos de ver no 12:1? Quem ama a disciplina ama o conhecimento. Nesse texto aqui, quem é que aumenta o saber? A doçura no falar. Como que são as mulheres de Rondônia? É uma mulherada determinada, forte, que manda? Ou é uma mulherada forte e dócil? Hã? Forte e dócil? Estou ouvindo. Vamos ver se eu vou ouvir um amém. O que aumenta o saber? A doçura no falar. Gente, muda, né? Muda o entendimento da gente. Quanto mais dócil você for, mais o depósito é instalado. Lá a gente tem algumas irmãzinhas de idade que são extremamente queridas. Sabe aquela vovó que a casa é muito acolhedora, tem um cafezinho sempre pronto, conta histórias gostosas. Gente, a Bíblia diz que é para a mulher mais velha ser mestra do bem. Precisa ter, mulher, use a tua força na doçura, na mansidão. Não perca 1 milímetro da tua força, mas use a tua força na doçura e na mansidão, porque a Bíblia diz que a mulher mansa tem grande valor diante de Deus. Por que tem grande valor diante de Deus? Porque o principal papel da mulher é gente. Então ela aumenta o conhecimento do marido e dos filhos à medida que ela é dócil. Vocês estão conseguindo entender? Agora, você quer ver um texto importante? Eu acho que vai sair um pouquinho da... Não, está na ordem. Volta até Provérbios 6. Versículo 20. Diz assim: filho meu,
guarda o mandamento de 6:20, Provérbios 6:20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Esse versículo que eu quero. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então está dizendo, filho, guarda o mandamento do pai e a instrução da mãe. Mas aí ele diz uma coisa que é curiosa, diz assim, porque o pai é a lâmpada e a mãe é a luz. O que é lâmpada? Lâmpada no original é uma candeia. É gente, qual era o nome que se usava antigamente? Um lampião, uma lamparina. Uma lamparina ilumina o que é imediato. Então o pai, em geral, entra nas situações do dia a dia e ilumina aquilo que está vendo. Filho, nisso daqui eu quero que você haja dessa forma. O pai é a lâmpada. Só que o texto diz que luz ali significa luz do dia. Tudo está claro. Então o pai, gente, pai é uma coisa. Quando a Alessi estava viva, ela falou, você ligou para o André? Liguei, quando? Liguei agora. Nossa, mas vocês já conversaram? Lê, é conversa de dois homens. E daí, filho? Não, pai, está tudo em ordem aqui. O que você fez hoje? Fiz isso. Ah, tá bom, está precisando de alguma coisa? Não, pai, está tudo em ordem. Ah, tá bom, então, pai te ama. Qualquer coisa você me liga. A Alessi ligava, era 20 minutos. Meia hora, 2 horas. Você está entendendo? Porque a mãe amplia a conversa. É uma luz que expande. Gente, a Bíblia é linda. Como que a Bíblia retrata a natureza da gente? Então, o homem vai dar uma instrução pontual, mas a mulher vai ampliar aquela instrução. Filha, você entendeu seu pai? Oh, minha querida, seu pai quis dizer isso, quis dizer aquilo. O papai não está bravo, ele está preocupado com essa situação. Você está entendendo o que o papai fez? Olha, tem isso que vai acontecer, tem aquilo que vai acontecer. A mãe irradia a compreensão. Está fazendo sentido? E com isso, a gente vai formando de forma adequada os filhos. Então precisa da candeia, da lamparina, e precisa da mulher irradiando a luz, certo? Que mais? Vejam 11:29, esse texto é importante. O que perturba a casa, herda o vento. O que perturba a casa, herda o vento. E aí, coloquem aí associado Oséias 8:7. Oséias 8:7. Lá diz assim: planta-se vento, colhe-se tempestade. O que perturba a casa, herda o vento. Meus queridos, o que é perturbar uma casa? Em primeiro lugar, dívida. Dívida, queridos, o que eu vou falar tem um certo exagero, então me ouçam com reservas. Eu prefiro tratar um adultério que uma dívida. O adultério é um negócio pontual que a gente vai tratar ao longo de alguns meses. A dívida é um problema crônico. Quando o casal vem procurar ajuda, os dois já estão afastados há muito tempo. E aí tem que fazer todo um caminho de volta. É um complicador de resolver. Vocês estão me entendendo? Então assim, a primeira coisa que perturba a casa, dívida. Se tem algum irmão aqui que deve,
Meu irmão, eleja alguém da congregação que lide bem com dinheiro. Sente com ele. Venda o que for necessário. Pague tuas contas. Sente com esse irmão por 1, 2 anos. Submeta o teu orçamento a esse irmão, até você aprender a lidar com dinheiro. Porque dinheiro é um senhor. Ele tem poder de mando dentro de nós, tá? Dívida perturba a casa. Que outra coisa perturba a casa? Briga. Como que é aqui em Rondônia? Os casais brigam? Quem briga mais com quem? O homem que briga com a mulher ou a mulher que briga com o homem? Como é que funciona por aqui? Difícil responder? É perigoso responder, né? Irmão, se eu responder, eu vou arrumar uma briga, então eu vou me calar. Né? Tem homem aqui que tem briga velada? Faz bico, faz beiço? É muito sensível? Você acha que é os dois? Não, dá para brigar sozinho. Não dá para resolver sozinho, mas dá para brigar sozinho. Um briga, o outro fica quietinho. Não dá para resolver só em um. Tem que resolver os dois. Tem homem que tem briga velada. Gente, para minha vergonha, eu passava 1, 2 semanas sem falar com a Alessi no início do casamento. Para minha vergonha. Eu era briguento? Era, só que o Joãozinho. Né? Assim, aquela coisa velada, por dentro de pé. E aí o que acontecia? Quando eu resolvia falar, a Alessi diz que eu acabava com ela. Porque aí eu colocava para fora tudo que estava acumulado. Daquele jeito. Vocês estão entendendo? Então isso é outra coisa que faz a gente perturbar a casa. Dívida, briga, que mais? Excessos. Então gente que limpa demais, que cuida demais. Para, não entra, acabei de passar o pano aí. Tem alguém aqui assim? Eu já sei quem. Porque o corpo fala, né? Para! Um tempo atrás eu estava nos Estados Unidos, eu tinha acabado de pregar aí, essa é uma pessoa, antes da pregação, tinha me convidado para ir almoçar. Cheguei na casa dela, tinha uma placa enorme: tire o seu sapato antes de entrar. Isso nem se pensava em Covid. Aí eu ri por dentro, mas ela acabou pondo o assunto para fora, né? César, eu sou muito rígida, eu sou muito limpa, muito organizada. Isso é um problema, porque arruma-se briga com gente muito organizada. Você está entendendo? O perfeccionista, ele perturba a casa. Por quê? Porque quem aqui é perfeccionista? Levanta a mão. Levanta alto. O perfeccionista só tem um jeito certo de fazer a coisa. Qual que é? É o dele. E aí vira um problema. Tem irmão levantando, indo lá, pegando a mão do outro e levantando. Não, e o que é pior? Vocês me perdoem, eu fui muito perfeccionista. O perfeccionista é chato. Porque olha o que o texto diz: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. O perfeccionista explica o porquê que tem que ser daquele jeito. Vocês estão me entendendo? Então a gente fica chato. Isso é cansativo, porque dá muita falação na cabeça de filho. Isso perturba a casa. Vocês estão entendendo? Outra coisa que perturba a casa: bebida. Tomem muito cuidado com bebida. Mas muito cuidado.
Porque você não pode dar garantias de quanto o teu filho suporta. Você não pode dar essa garantia. A tolerância sua não é necessariamente a mesma tolerância do seu filho. Bebida é porta de entrada para tudo quanto é tranqueira. Jovem, vou contar a minha experiência, tá? Eu me converti aos 15 anos, mas eu sou neto de alcoólatra. Meus tios todos foram alcoólatras, menos o meu pai, mas o meu pai mantinha um bar dentro de casa, mesmo sem beber. O que aconteceu? Aos 12 anos tomei meu primeiro e único porre. Um porre com chope. Mas eu já tinha usado naquele carnaval lança-perfume, com 12 anos de idade. Hoje chamado de loló. Que dá uma sensação muito forte. Com 12 anos de idade. O que Deus fez comigo? Um irmão meu, no mesmo carnaval, tomou um porre e entrou num coma semialcoólico. E aí ele saiu do porre decidido a nunca mais beber. Meus queridos, eu mirei o olho nele, foi Deus. E Deus falou comigo: não beba. E eu nunca mais bebi. Casei com uma mulher, filha de pai e mãe alcoólatra. Alessi tinha o pai e a mãe alcoólatra. Meu sogro era um alcoólatra funcional. Levantava às 6 da manhã, trabalhava o dia inteiro. Às 6 da tarde ia para o bar, ficava até às 9 da noite. Voltava para o dia seguinte, arrumava as brigas à noite. Dia seguinte, 6 horas da manhã, lúcido ia. Meus queridos, eu já estava usando, no início da minha vida, uma droga por causa de bebida. Eu tenho potencial para usar droga. O Senhor me salvou, me tornando abstêmico. Então eu vou dar uma sugestão para os irmãos. Todos aqueles aqui que exercem algum nível de autoridade, ou que têm filhos em formação, eu vou sugerir para os irmãos não beberem. Em especial aqueles que têm ascendência de alcoolismo. Porque hoje a ciência comprova que segunda e terceira geração de alcoólatras desenvolvem doenças graves. Vocês estão me entendendo? Então, meu querido, rompa essa maldição. Se eu falar para você que beber é pecado, eu minto. Porque Paulo diz: Timóteo, toma um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Se eu disser que Jesus bebia na ceia, eu corro o risco de estar falando uma verdade, mas talvez não, por causa do argumento que eu vou usar agora. Qual era a principal oferta que era feita, a principal consagração que era feita no Velho Testamento? Do nazireu. E o nazireu era proibido do quê? De beber. Então, esses dias, conversando com um irmão muito querido, com o irmão Romeu, eu acho que o Senhor não ofereceu nada menos que o nazireu ofereceria. Se eu estiver certo, é possível que o Senhor não tenha bebido. Os irmãos estão entendendo? Porém, a Bíblia não proíbe o beber, mas a Bíblia não estimula. Vocês se lembram de quando Israel foi ser levado cativo, lá em Jeremias? Ali pelo capítulo 30, o que o Senhor fala com Jeremias? Vai ter com os filhos de Recabe. E coloca vinho para os filhos de Recabe beberem. Jeremias vai, dá vinho para eles, e o que os filhos de Recabe falaram? Não, nós não vamos beber, porque o nosso pai nos ensinou a não beber. E eles eram ferreiros, eles viviam à margem de Israel. Então eles mantinham um nível de consagração diferenciado, porque eles não estavam associados à bebida. Os irmãos entendem? Por que os dois únicos textos que vão falar sobre o enchimento do Espírito, falando de João Batista e falando de Efésios sobre o enchimento de Espírito, os dois dizem em João Batista, ele era homem cheio do Espírito e que não bebia. E lá no texto de Efésios diz: enchei-vos do Espírito e não vos
embriaguez, meus queridos, porque a bebida rouba a percepção e o avanço no espírito. Gostemos ou não, é assim que funciona. Então, se algum irmão aqui bebe, tem dificuldade, tem fraqueza, tem ascendência, está com filhos em formação, você vai perturbar a casa se você não se posicionar adequadamente diante disso. Tá bom? Vamos mais. Provérbios 13, 24. Diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Então aqui agora Deus começa a falar da disciplina propriamente dita, que filho tem que ser disciplinado, tem que ser corrigido. Deus Pai, quando nos disciplina, Ele disciplina com duas atitudes. A primeira, Ele fala. A segunda, Ele produz uma dor. Então a disciplina envolve duas situações: falar e produzir uma dor. Vocês estão entendendo? Por que produzir uma dor? Porque o ser humano tem uma regra simples: quem não aprende por ouvir, aprende por sofrer. A criança vai pôr a mão na tomada, digamos que seja de 120, 220 é mais complicado, mas seja de 120. Não, meu filho, não, meu filho, não, meu filho, não, meu filho, não, meu filho. E você fala 100 vezes. Um dia o pai vira para a mãe e diz assim: deixa. Deixa. É um choque que não vai fazer mal. Ele põe o dedinho, toma um choque, nunca mais põe o dedo. Porque quem não aprende por ouvir, aprende por... O Senhor Jesus aprendia tudo por ouvir, mas por amor a nós, Ele disse, o texto bíblico diz, que Ele foi aperfeiçoado no sofrimento. Como é que você aperfeiçoou o perfeito? O que o texto está ensinando? Que por amor a nós, Ele se submeteu às dores da vida para nos ensinar como lidar com as dores. Os irmãos estão entendendo? Então Ele foi aperfeiçoado no amor a nós. Ele não precisava sofrer, mas Ele se submeteu às dores da vida para mostrar para nós como é que nós devemos lidar com as dores da vida. Então são esses dois estágios que Deus tem conosco e que nós vamos ter com os nossos filhos. No estágio da dor, então Deus tem dois estágios: Ele fala e Ele produz uma dor. No estágio da dor tem 3 etapas na dor. Quais são as 3 etapas da dor? A primeira, Deus produz uma adversidade. Primeiro estágio. Então Deus produz uma dor. Tudo que eu planto, eu colho. Às vezes, a própria consequência do pecado. Segundo estágio, se eu sou muito Joãozinho, eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, e eu quero. Se eu sou muito Joãozinho, o que Deus faz? Deus me dá o que eu tanto quero. Olha o que meu pai fez comigo. Eu tinha uns 7 anos de idade. Eu sempre comi muito bem. Então eu fiz aquela serra. E eu já era perfeccionista. Então eu pinguei pimenta de forma milimétrica. Meu pai virou e falou assim: para que você não vai dar conta. Mas hoje, gente, eu tenho a cena na mente, eu pingando a pimenta em todos os cantos geográficos da comida. Você está entendendo? Comecei a comer, não dei conta. O que meu pai fez? Eu acho que de um jeito exagerado para uma criança de 7 anos. Agora você vai comer. Eu não ponho pimenta na boca de jeito nenhum. Eu acho que foi meio fora de hora, mas aprendi até demais. Aprendi a não comer pimenta.
Então Deus faz o quê? Deus entrega a pessoa o que ela tanto quer. Onde é que a gente vê isso? A gente vê isso quando o povo pediu carne. Lembra lá em Números capítulo 11? Ai, a gente está com saudade da comida do Egito, os melões, os alhos, os pepinos. E a gente quer, porque quer, a gente quer carne, quer carne, quer carne, quer carne, quer carne. E Deus, eu vou dar maná, vou dar maná, vou dar maná, vou dar maná, vou dar maná. E gente, Deus se verga a nós? Não. Mas um pai pode se vergar a um filho para ensiná-lo? Pode. O que Deus fez? Tá bom. Vocês querem carne? Vou mandar carne. Eu li um estudo recente que eu precisaria confirmar. Diz que 0,5 metro de codornizes no arraial, cercando todo o arraial, de tanta codorniz que veio. O Christian Shen, ele era matemático, ele faz um cálculo, ele diz que era um fusca de codornizes por israelita. Nós estamos falando, eram 600 mil homens de pé. Vamos pegar aí, porque tinha acima de 21 anos, era a conta que eles faziam. Vamos pegar aí um tanto desses casados, vamos multiplicar por 4, porque eles tinham famílias numerosas. Nós estamos falando de talvez de 2 a 3 milhões de pessoas. Até onde eu estou entendendo, 2 vezes o estado de Rondônia, 1,5 milhão. Então, 2 vezes o estado de Rondônia. Deus mandou codornizes. E eles comeram tanta codorniz que saía até pelo nariz. Era para enfastiar. E eles nunca mais terem problema com aquilo. Era eu com a pimenta. Vocês estão me entendendo? E aí eles aprenderam. Lá o texto bíblico, Salmo 106, se não me engano, versículo 15, diz assim: concedeu-lhes o que lhe pediram, contudo lhes fez definhar a alma. Deus, como pai, não tem medo de dar o que a pessoa está insistindo, porque faz parte do processo de disciplina. Lembrando que é o 3º estágio já. O primeiro é falar muitas vezes, o segundo é produzir uma dor, o terceiro é dar o que a pessoa tanto quer. O último estágio, então, aí a gente vê no livro de Jeremias, é quando Deus se afasta do povo. A gente vê isso também no livro de Juízes. Então o último estágio é Deus privar o filho da presença dele. Deus fica mais afastado. Deus perde o filho dos olhos? Não. Mas Deus priva o filho da presença dele. E isso fica desesperador para o filho. Certo? Posso ir um pouquinho mais? Deixa eu avançar um pouquinho mais para os irmãos. Provérbios 22, 6. Um texto importantíssimo. Lá diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, dele não vai se desviar. Certo? Então ensina a criança no caminho que deve andar. Nós fomos ensinados o seguinte: ensina Cristo, que ainda quando for velho ele não vai ter se desviado. Se isso fosse verdade, pais bons não tinham filhos desviados. E tem muito pai bom que tem filho desviado. Os irmãos estão entendendo? Então, se fosse verdade, não haveria filho desviado. Então, o que a palavra está ensinando? Essa palavra ensina. Aí, quem fala isso é o Charles Swindoll. Eu acho que é no Família Forte, que é um livro muito importante dele. Ele sugere o seguinte: ele é um especialista em hebraico, então ele é um estudioso do hebraico. Ele diz o seguinte: que esta palavra ensina é tirado de um derivado de pálato, céu da boca.
Esta palavra era usada em duas circunstâncias no mundo hebreu. Quais eram as circunstâncias? A primeira, quando uma criança nascia, a parteira pegava e essa criança não tinha força para sugar o leite materno. Então o que a parteira fazia? A parteira ia na borra do vinho é vinagre, metia o dedo no vinagre e passava no céu da boca da criança. O que a criança fazia? Por causa do azedo. Então ela instigava, estimulava a sucção, os músculos, para isso. Primeiro exemplo, eu já vou aplicar. O segundo exemplo, era usado para frear um cavalo. Aqueles que lidam com animais aqui, com cavalo especialmente, quando você coloca o freio na boca do cavalo, tem uma parte do freio que prende no céu da boca do cavalo, para você poder frear o cavalo. Então fica preso lá na boca do cavalo, e aquilo então, o cavalo para o que está fazendo, quando você quer que ele pare. Vamos aplicar. O que ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho dele não vai se desviar? Estimula o que ela não tem e freia o que ela tem de errado, e ainda quando for velho dele não vai se desviar. Gente, olha como é que muda o sentido. Olha como é que fica tranquilo da gente entender. Então o que nós temos que fazer? A criança, ela nasce com algumas características de comportamento. Nasce às vezes mais para dentro, mais tímida, às vezes nasce mais expansiva. Digamos que ela é muito expansiva, o que você faz? Você vai frear. Digamos que ela é muito tímida, o que você faz? Querido, cumprimenta. Você estimula o que falta e freia o que não é para ter. Você está me entendendo? E ainda quando for velho, dele não vai se desviar. Então esse é o sentido da gente achar esse ponto de equilíbrio na vida dos filhos, certo? Deixa eu ver aqui, só para... Tem um monte de versículo. Eu vou ler o último, que é o terceiro tema. O terceiro tema de Provérbios que eu estou aplicando na vida familiar é a língua. Então abram no capítulo 13, versículo 3. Texto muito conhecido. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Gente, nós temos que aprender a falar no contexto familiar. O poder da vida e da morte está na língua. Com ela abençoamos, com ela amaldiçoamos. Você vai me perguntar, esse ano eu pedi perdão para os meus filhos? Pedi, 2 ou 3 vezes. Por quê? Porque quando eu fico cansado, a minha língua fica mais afiada. Eu tenho um humor ruim. Se eu cansar, é triste. E com os dois é com quem eu tenho liberdade. Com a Alessi, eu tinha muito, mas ela já era mais traquejada em me corrigir. Eles sentem. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir pedir perdão. Porque a mente fica mais rápida, o critério fica diminuído, e aí é um perigo. Aliás, alguém aqui brinca, é de brincar com a língua? Levanta a mão. Quem gosta de brincar? Quem tem ironia, quem brinca? Decorem Provérbios 21, 24. Lá diz assim: quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância.
O que aparece é a brincadeira, mas olha o que a Bíblia está falando: que quem brinca demais sou eu. Hoje, se eu fico muito cansado, olha o que a Bíblia está ensinando: é soberbo, é presumido, é zombador, procede com indignação e com arrogância. Então é pecado a zombaria. Como se não bastasse, a gente decore também Provérbios 26, versículo 18 e 19. Versículo 17 e 18, talvez. Deixa eu confirmar, para não te dar. 26, 18 e 19. O 17 é importante. Lá o 17 diz assim: quem se mete em questão alheia é como quem toma pelas orelhas um cão que passa pela rua. Se você pegar um cão que está passando pela rua, o que ele vai fazer? Vai morder tua mão. Se você se meter em assunto que não é teu, o que vai acontecer? Você vai sair mordido. Então não entre no que não é seu. Mas não entre no que não é seu. Eu tive uma experiência com a Alessi teve a experiência, ela me compartilhou. Ela foi convidada por duas irmãs para resolver um conflito. E a Alessi não sabia exatamente o que fazer. Ligou para a esposa do Paulo Bornelli, para a Dulce. A Dulce, muito sabiamente, virou e falou assim: Alessi, eu ouvi tua história, mas eu tenho certeza que o César vai saber te conduzir. A Alessi saiu da conversa. Num primeiro momento, César, ela falou isso, depois caiu a ficha. César, que inteligência, porque ela não entrou no que não lhe pertencia. Vocês estão me entendendo? Só que aí o texto diz assim: como o louco, o versículo 18, que lança flecha, fogo e morte. Então o que essa pessoa está fazendo? Está lançando flecha, fogo e morte. Se eu lançar flecha, fogo e morte, eu estou fazendo um convite à guerra. Faz sentido? Aí o texto, o versículo seguinte diz assim: assim é o homem que diz fiz isso por brincadeira. Então a brincadeira é um convite à guerra. Então, os próximos versículos a serem olhados seriam os de língua. Isso numa outra ocasião a gente faz. Amém? Queria agradecer aos irmãos, queria agradecer ao Miguel. Foram muitos convites e desmarcações, né? Teve o convite antigo, não deu. Depois teve a doença da Alessi. Aí teve a pandemia. Aí a Azul desmarcou o voo na semana que era para vir. E até que o Senhor deu graça. Os irmãos acolhem a gente muito bem. Estava falando com o Ivan. Então acho que o que eu estou falando é em meu nome, em nome do Ivan. A gente se sente extremamente bem acolhido, bem cuidado. Então gostaria de agradecer aos irmãos. Então eu queria agradecer o irmão Valdecir, que sempre recebe tão bem. Muito obrigado, viu, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Curva aí sua cabeça, abraça quem estiver perto de você. Vamos orar. Que a tua bênção repouse sobre cada um desses irmãos, Senhor. E que o Senhor nos leve em segurança para as nossas casas. Senhor, não temos filhos para a calamidade. Por isso, dá-nos graça, dá-nos sabedoria de fazermos tudo segundo a tua vontade. Se derrama sobre nós, para que o teu bom nome seja glorificado. Faz isso, Senhor. Abençoa os irmãos do governo, da liderança. Abençoa esses irmãos, fortalece-os. Abençoa aqueles irmãos, Senhor, que têm filhos em idade ainda de formação. Abençoa aqueles irmãos que tiveram perdas por causa da pandemia, que estão vivendo as dores da vida. Fortalece-os e consola-os. Enche o teu povo de ti mesmo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.